fundamental. No último dia 18, comemorou-se o Dia do Museu e a gente convida vocês para um passeio pelo Museu de Arte Sacra de Teresina, criado em 2011, e lá tem muitas peças contando a história de forma geral e dos rituais da Igreja Católica, exatas 2.317 peças. Vem com a gente. Teresina tem lugares que o teresinense precisa conhecer, isso mesmo, e a partir desse momento a gente apresenta para vocês o Museu de Arte Sacra, mais de 2.000 peças de uma coleção particular e familiar que hoje é referência no nosso estado. O professor Paulo Libório está aqui como professor de Estética e História da Arte para falar um pouco desta coleção especial que tem um pouco também da história familiar, não é, Paulo? Exatamente. Primeiro é um prazer muito grande, é a primeira vez, depois que esse museu foi instalado, que eu faço uma entrevista oficial que eu sempre prometi de falar só que estivesse aberta ao público. A diretora do museu, a Maria Amélia Farias, que já tem uma experiência muito grande nisso, que foi minha aluna de Estética e História da Arte e cuida maravilhosamente do museu, muito melhor do que eu, com certeza. E como começou a história dessa coleção que passa de 2.000 peças catalogadas? Desde quando eu era adolescente e que eu recebi, a minha mãe me deu de presente um oratório da minha bisavó lá em Picos. E como eu tinha um tio que era bispo de Caruaru, ele sempre falava nesse acervo de família. E eu fui juntando, influenciou muito o fato de eu morar em Salvador. Morei na Bahia há muito tempo e fiz um curso de especialização em Ouro Preto de arte barroca, tive grande influência da cultura mineira e sempre gostei de colecionar coisas de arte sacra, como o símbolo e o testemunho ocular da liturgia da Igreja Católica em tempos passados. E a religiosidade está presente também na história da família, né? Totalmente. Pois é, o Monsenhor Hipólito era meu tio-avô, irmão da minha avó, que educou e criou o tio Paulo, que é Dom Paulo Libório, e a mesma coisa ele fez comigo. Então, o tio Paulo, quando renunciou à diocese, papai já me deu essa casa para eu morar, ele morava aqui comigo, e aqui ele passou seus últimos dias. Então, este museu, mesmo que não tivesse nenhuma peça sacra, foi a última residência do primeiro piauiense bispo, Dom Paulo Hipólito Souza Libório, que no dia 10 de outubro agora faria 100 anos de vida. Tem algumas peças particulares dele, inclusive algumas vestimentas também? Sim, absolutamente dele. Quando ele me comunicou que ia renunciar à Diocese de Parnaíba, ele ficou preocupado: para onde é que eu vou agora? Ele me disse que iria morar no mosteiro de São Bento, na Bahia, mas que gostaria que as peças dele não se dispersassem. Eu comuniquei a papai e papai disse: pois automaticamente você vai morar com seu tio no casarão, que eu vou morar com sua mãe aqui ao lado. E eu comuniquei a ele e ele trouxe todo o acervo, literalmente todo o acervo dele pessoal. Aqui não tem nenhuma peça pertencente a igreja nenhuma peça pertencente a bispo nenhum. Tudo que tem aqui são objetos de família. A única coisa que ele não deu para o museu foi o cálice do Monsenhor Hipólito, que eu doei em documento à Catedral de Picos, e o báculo que Dom Severino tinha emprestado a ele na sagração episcopal que eu devolvi para a Arquidiocese. Qual a importância para você em termos de sentimento, como professor de arte também, de fazer parte e fazer o resgate dessa história? De nada sair do Piauí, de nada sair daqui. Nenhum objeto saiu daqui, nada, absolutamente nada. Todos os meus objetos que foram doados e emprestados ao museu estão aqui, estão muito bem cuidados. A Maria Amélia sabe cuidar muito bem disso. Então a gente vai conhecer um pouco mais o Museu de Arte Sacra de Teresina, que é um projeto da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, a manutenção toda. Isso é importante para a cidade, como um ponto turístico de referência religiosa também. Muito importante, porque aqui está viva a história da igreja, principalmente os objetos que não se usam mais na liturgia. Se não se usa, tem que ir para museu, para dizer a igreja que sempre pertence a um passado, vive um presente e planeja um futuro. Que objetos são esses? Agora eu fiquei curioso. Vários objetos, vou lhe mostrar vários objetos que não se usam mais na liturgia. Não se usa mais na liturgia porque são novos tempos, novas épocas, nova linguagem de se postar o clero, o povo no meio do altar. Por exemplo, mão de Judas, uma peça raríssima que tem aqui. Vamos ver então? A mão de Judas é um apagador de velas nos altares, que apagava, como Judas apagou-se através da própria falta de luz. Então, um símbolo muito bonito, é um objeto muito simples. Aqui tem imagens
valiosíssima no sentido, não de dinheiro, mas no sentido de raridade, como essa peça que nós vamos ver agora. Este é uma maquete de um altar barroco feito em filigrana de ouro pelas irmãs dos humildes do Mosteiro dos Perdões, em Santo Amaro da Purificação. É uma peça do século XIX. O meu tio parece que ele deu uma conferência, um retiro espiritual, e as irmãs de presente doaram essa peça para ele, que eu trouxe de avião de Parnaíba para cá no colo, uma peça de muita raridade, muita raridade. E agora a mão de Judas, esse é um dos objetos que já não faz parte do ritual das igrejas hoje? Exatamente, essa peça é uma peça rara que eu comprei em Salvador, no antiquário. Antigamente as velas do altar eram altíssimas, o sacristão levava a chama acesa e quando acabava a missa ele apagava a chama da vela aqui, como símbolo de que a fé de Judas morreu porque faltou a luz de Cristo nele. É uma peça de profunda simplicidade, mas muito rara na liturgia católica agora, nas sacristias. Mais algumas peças raras que retratam a história da Igreja Católica, da religiosidade do povo brasileiro e mundial de forma geral, com Paulo Libório, algumas peças raras também do acervo do Bispo Tio, não é? Este é o báculo de sagração da posse de Tio Paulo aqui na Catedral, em 1949. Essa peça foi comprada na Casa Sucena do Rio de Janeiro. Esse aqui também foi da posse dele em Caruaru e aquele da posse em Parnaíba. O báculo é usado em que situações? Em todas as situações que o bispo entra oficialmente como pastor, como símbolo guiando o rebanho do povo de Deus. Esse é o báculo, a cruz peitoral, o anel e a mitra são insígnias episcopais tipicamente que liga o bispo à diocese. E este Cristo tem uma história interessante também, inclusive na sua coleção particular, né, Paulo? Esse Cristo eu comprei esse Cristo aqui em Teresina, no leilão de antiguidades, de uns antiquários de Recife. Na hora que eu via um barroco espanhol, um Cristo raríssimo, século XVIII, autenticamente documentado. Esse Cristo me custou muito dinheiro na época, que eu fiquei sem nada. Eu ia para a viagem, né? Ia para a Europa, depois não fui mais, vendi todos os dólares, vendi para comprar essa peça. É uma peça raríssima no museu, uma peça do século XVIII, uma peça espanhola, um Cristo espanhol. Tem umas peças suntuosas aqui também, não é, Paulo? Isso aqui são os lavabos episcopais do Tio Paulo. Ali são as peças também de prata, as candelas que eles usavam como porta-velas durante a sagração. Essas são peças do Cusquenho, são peças cusquenhas, cópias do século XVIII. Essas arandelas eu comprei em Salvador, nos antiquários da Bahia. Minha vida toda foi comprando coisa antiquária, e tem tudo. Viajando, pesquisando, aumentando o acervo. Aumentando o acervo, comprando livros raros. Sabe? Nós temos várias peças. Tem muitos santos também, são todos de madeira. Todos de madeira, folheado a ouro, século XVIII, século XIX. Tem uma que é do final do século XVII. São peças todas mais da região de Pernambuco, de Salvador, da Bahia, de Sergipe, mais peças regionais do Nordeste. Você sabe o que são mitras, então? Essa aqui é uma demonstração, inclusive foi usada pelo seu tio bispo. Pois é, essa mitra foi da sagração de Tio Paulo, foi feito pelas monjas de São Bento do Rio de Janeiro, toda em pedras preciosas. São várias mitras, são 7 a 9 mitras. Inclusive eu acabei de receber, vou passar para Maria Amélia, a mitra de Dom Miguel e o báculo dele. Então, com essa mitra, ele foi sagrado na Catedral de Teresina em junho de 1949, e essa mesma mitra ele usou durante o velório. Tem também o cálice aqui, né, Paulo? Esse é o cálice de sagração, é o cálice de ordenação de Tio Paulo, lá em Roma. Nesse cálice celebrou Pio XII, ele, através de um cardeal de Roma, na época, pediu para o Papa, antes de ir para o Brasil, celebrar. E aqui são as cruzes peitorais, que ele comprava em Roma, em Jerusalém. São objetos tipicamente abertos ao povo católico, a toda a comunidade de pessoas sensíveis que querem ver o patrimônio da igreja localizado no Piauí. Eu estou muito feliz, Ivanildo, porque a igreja do Piauí, nesse sentido, está documentada. Nós temos um museu maravilhoso em Oeiras, nós temos esse museu aqui, e um museu que é aberto à comunidade, com todo o apoio da prefeitura, e agora Dom Jacinto, recém-chegado a Teresina, ele vai dar todo o apoio, já me autorizou a ser o elo de ligação entre esse museu e a diocese, e eu farei com muito prazer.
Este Museu de Arte Sacra fica na Rua Olavo Bilac, centro de Teresina, 1481. Portanto, venha conhecer um pouco mais da história religiosa do Piauí, da igreja de forma geral. A Maria Amélia está aqui, é diretora do museu, vai falar um pouco para a gente sobre funcionamento de segunda a sábado, horários. Não, o museu funciona aqui de segunda a sexta-feira, de 9 horas até as 17 horas. Cobra-se uma taxa de R$1 e estamos abertos ao público com as guias e monitoras que acompanham o público, contando um pouco da história, tanto da casa quanto das peças e tentando responder as perguntas e a curiosidade do público. Então, compareçam, nós estamos aqui à disposição. Olha, números exatos, até hoje, que deve aumentar bastante, 2.317 peças catalogadas, claro que isso vai aumentar, e dividido em quantas salas? Nós temos 6 salas e ainda um pátio, que é o claustro, que é chamado pelo tal de claustro, onde nós temos também o brasão, né, em vários feitios, o brasão de Dom Paulo. E também onde a gente faz algum evento, alguma atividade. Está programado até para a próxima semana, em comemoração ao Dia Nacional do Museu, que é 18 de maio, nós estamos programando uma atividade com as crianças no dia 16 e 17. Fazer uma ação educativa aqui no museu, mostrando as peças, contando história sobre santos, as imagens, para trazer as crianças aqui ligadas ao CEMEI. Tudo isso em parceria com a Fundação Municipal? Com o Monsenhor Chaves, que é nós somos subordinados a ela, né? E então, nós temos uma arte educadora na Fundação, que ela vai se prestar a fazer esse serviço junto conosco aqui no museu. E que isso vai ser já uma ponto de partida para outras atividades educativas junto com as escolas da Prefeitura e do Estado. Ok, obrigado pela entrevista especial e por nos receber aqui no museu. Muito obrigada a vocês, sempre às ordens. Aqui então, Insight TV apresentando para vocês o Museu de Arte Sacra de Teresina, que fica na Olavo Bilac, centro da cidade.